Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os direitos de transmissão, com o Remo voltando à Série B do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025 e sendo um dos clubes independentes, vamos colocar assim, do futebol brasileiro. O que isso significa? Os 4 clubes que subiram da Série C para a Série B, o Remo, também o Volta Redonda, a Ferroviária e o Atlético, eles não têm acerto nem com a Libra, muito menos com a Liga Forte Futebol ou a Liga Forte União, atualmente adotando este nome. Então, assim, para o ano que vem ainda está indefinido se os jogos, por exemplo, terão a prioridade onde a Libra acabou fechando com o lado da Globo, né, mantendo os jogos na Globo, no Premier e também no Sport TV, ou se ficará com a Liga Forte União, que tem este acerto com a Record na TV aberta e também com a Amazon Prime. Então está indefinido, muitos clubes estão na Liga Forte União. Os clubes geralmente da Libra são os clubes ou de São Paulo, é o caso, por exemplo, de equipes menores, como o Bragantino, a Ponte Preta, o Novo Horizontino, o próprio Mirassol, o Guarani, e outros dos clubes maiores, porque ficou uma divisão meio esquisita. Eu tinha a expectativa de que seria uma divisão, por exemplo, uma liga com todos os clubes unidos para fechar um único pacote e aí sim distribuir os valores equivalentes, mais proporcionais, assim como é feito no campeonato inglês ou espanhol. Basicamente dividiu todo mundo. Então, assim, não é que, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians está de um lado e, sei lá, o Atlético Paranaense, o Remo, o Goiás, sei lá, o Criciúma está do outro. Não é bem assim, ficou um time para cada lado, um clube para cada lado dentro desta divisão. Óbvio, né, as equipes buscando o melhor para cada um deles, mas para mim eu esperava algo um pouco mais organizado e até mesmo uma maior união dos clubes aqui no Brasil, algo que é um pouco utópico, né? Se a gente olhar o histórico também dos acordos, né? Dos dirigentes, dos clubes, enfim, de uma maneira geral. Então, para o ano que vem ficou essa divisão. Não se sabe ainda, como eu falei, como o Remo não tem um acerto nem com a Libra, nem com a Liga Forte Futebol, ele pode negociar os seus próprios direitos de transmissão com uma única emissora, né? Exclusivamente. Pode acontecer isso, sim, para os jogos, como eu falei, dentro de casa, tendo esta lei do mandante. Nesse ano, em 2024, a Série B, os clubes que jogaram ela, teve um acordo mais ou menos na casa de 11 milhões de reais com a CBF, com várias emissoras, né? Na última edição, por exemplo, que o Remo jogou, a Série B, tinha só a transmissão do Premier, do Sport TV e também da Globo. Nesse ano não, né? Além desses 3 que eu já citei, tem na TV aberta com a Band e a TV Brasil em alguns jogos, não são todos, também no YouTube com um canal Gold, então acabou abrindo mais o leque. Eu penso que isso é algo sim positivo para a maior transmissão, a maior expansão, a divulgação das marcas dos clubes, mas em termos financeiros não foi muito maior do que, por exemplo, 2 anos atrás, onde os clubes recebiam na faixa de 8 milhões de reais. Então a Série B ela ainda é muito deficitária, mesmo para o Remo, que está voltando da Série C, onde recebeu 1 milhão, 2 milhões de reais de direito de transmissão. Ainda assim, na Série B do Campeonato Brasileiro, para um clube que tem a pretensão igual o Remo, é sim um acordo que ainda é baixo, tá? Ainda é pouco. Para o ano que vem, esta quantia deve sim aumentar um pouquinho. Então os clubes da Globo, aliás, da Libra, acabaram fechando com a Globo, Sport TV e o Premier. Na Liga Forte União, este acordo com a Record, o YouTube e também a Amazon Prime. Como que fica essa divisão? Então, se o Remo, por exemplo, fechar com algum dos 2 cenários, vai ficar basicamente o seguinte. Deixa eu pegar aqui a tabelinha para vocês, vamos lá. O total investido da Globo foi de 5 bilhões de reais, 5 bilhões e meio de reais. O tempo de contrato é de 5 anos, ou seja, 2025 até 2029, 5 edições, né, melhor colocando assim, do Campeonato Brasileiro. A Record junto com o YouTube, então os mesmos jogos que passarão na Record, na TV aberta, também passarão no YouTube, e isso inicialmente para a Série A, tá, do Brasileirão, um contrato de 3 anos, 1 bilhão e 100 mil reais. Com a Amazon Prime, um acordo de 1 bilhão e 900 milhões, 5 anos de contrato com a Amazon Prime, no pay-per-view. Então, assim como você assina o Premier, também terá que assinar a Amazon Prime para assistir, por exemplo, os jogos dos clubes da Liga Forte União. E tem nesta divisão, como eu mencionei, de uma partida exclusiva por rodada, com a Record e também o YouTube,
nesta partida simultânea, da mesma forma com a Amazon Prime. E existe outros 2 pacotes que ainda estão à venda. Então, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, da TNT, da ESPN, a própria Globo, que segundo informações do portal Estadão, são outras interessadas em adquirir este outro pacote do lado da Liga Forte União. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto também, ainda indefinido, mas o mais importante é que terá sim esse aumento, como eu mencionei, o mínimo, né, para essa temporada na Série B é de 11 milhões de reais para todos os clubes que jogam a segunda divisão. Sobre outros clubes aqui do Brasileirão, por exemplo, o Paysandu ele fechou com a Libra, então ele está basicamente do mesmo lado dos outros clubes que eu citei, né, igual por exemplo o Flamengo, o Vitória também está junto com a Libra e o Remo ainda tem nessa indefinição, os clubes que subiram da Série C ainda não tem um acerto. O Santos também está desse lado, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, a Ponte Preta e outros clubes também, que eu vou colocar assim, com o mesmo potencial de torcida, né? Só que a diferença é que neste acordo levou em consideração o número de participações na era dos pontos corridos da Série A e também da Série B. Então aí você pode ver o quanto foi prejudicial para o Remo ficar longe das principais divisões. Enquanto isso, né, teve esse acordo de 11 milhões, inicialmente aí que o Paysandu vai receber, o Goiás, por exemplo, ele recebeu no total um adiantamento de 152 milhões de reais, tá? É muito dinheiro, 152 milhões, um total pago de 50% já à vista, 40% em até 5 dias e o restante do valor em até 18 meses. O Sport também ele recebeu um adiantamento de 68 milhões, já referente de 1/4 dos direitos de transmissões. O Goiás vendeu esses 20% por 152 milhões. Então, como esse acordo ele foi colocado entre a referência também com as participações na Série A, como o Remo ficou longe disso por muitos anos, foi sim bastante prejudicial. O Vitória também recebeu um adiantamento de 60 milhões, tá? Esse valor já foi um acordo entre o clube dos campeonatos de 2025 a 2029 e representa 20% dos direitos de transmissão também pelos próximos 50 anos, tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito deste assunto. O Vitória ele colocou, né, recebeu um total de 120 milhões de reais, tá? Por esses 20% também deste adiantamento. O que você pensa a respeito desse assunto? Também os valores para o Remo. Eu penso que o clube tem que analisar com seriedade e até mesmo analisar a questão das transmissões, com qual que vai fechar, não olhar apenas exclusivamente o valor, porque às vezes o valor pode ser pequeno, só que, por exemplo, é melhor você receber, vamos colocar aí, 300 mil, 400 mil a menos, mas ter, por exemplo, 5, 6 jogos a mais numa TV aberta, do que, por exemplo, ser um clube escanteado, com um acordo, seja com a Record, com a Globo, enfim, com a Libra ou a Liga Forte Futebol. O mais importante, como eu falei, é esse salto para a Série B do Campeonato Brasileiro e tendo alguma definição também de para qual lado que o Remo vai, que eu volto a falar aqui com vocês da mesma forma, combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca aí de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta, e fazer a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!